Pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à primeira aula ao vivo da turma de vocês aqui do programa Japonês Online. Eu sou o Charles, da equipe de suporte do programa, e é possível que talvez algum de vocês já tenha tido alguma dúvida de conteúdo ou não respondida por mim no portal. Normalmente a gente faz uma aula ao vivo de boas-vindas para a turma que está começando agora, com a presença do Luiz também, mas o Luiz está com uma gripe muito forte, para ser bem sincero, então o Luiz não vai poder participar, então eu estou aqui fazendo essa aula para a gente bater um papo, não é exatamente uma aula, e na semana que vem, com a presença do Luiz, já com a voz melhor, a gente terá uma aula bacana de boas-vindas para tirar muitas dúvidas, mas eu já quero tirar muitas agora. E eu vou começar explicando que a gente tem, vocês devem ter visto no portal a notícia dessa aula, no link para cadastro, e naquela notícia ali onde a gente coloca aquelas notícias, a gente avisa as aulas ao vivo com alguns dias de antecedência, e a gente começou também a postar no começo de cada mês o calendário das aulas ao vivo, aí você se programa antes, você já sabe no final de janeiro todas as aulas ao vivo que a gente vai ter de fevereiro, as datas, os horários, que normalmente, o horário normalmente é esse, datas, horários e os temas, né? Para você saber exatamente o que é que vai ser, o que é que vai ter e tal. A gente sempre deixa no próprio portal. Depois que acabar essa aula, a gente providencia o envio da gravação da aula, que está sendo gravada, para o portal. E a gente coloca no mesmo link onde você viu a notícia dessa aula, daqui a algumas horas está lá a gravação, para você ver na íntegra. Então, quando você pede uma aula ao vivo, você vai lá no link que anunciava aquela aula e lá vai estar a gravação. E aí você pode rever a gravação e está tudo certo. Perfeito? E a gente procura fazer isso com todas as aulas, exceto quando eventualmente tem algum problema técnico, que infelizmente está sujeito a acontecer. Teve uma vez que acabou a luz quando a gente estava finalizando a gravação do host da reunião aqui, e aí perdeu-se a gravação e, enfim, acontece. Mais gente chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então essa aula também vai ficar disponível daqui a algumas horas no portal, perfeito? E a gente vai tê-la por lá. Normalmente a gente faz aulas ao vivo nesse horário, mas não está descartado fazer alguma coisa um pouco diferente também. Se for o caso, a gente faz eventualmente algumas aulas ao vivo de manhã, porque nós temos alunos que moram no Japão e só podem assistir de noite, no fuso horário de lá de noite e no fuso horário daqui de manhã. Então a gente também faz isso eventualmente, mas tudo isso é avisado no calendário, num post no portal chamado Calendário Aulas ao Vivo do mês tal, para que todos se programem. Perfeito? Pessoal, eu queria que vocês começassem deixando as dúvidas que vocês tenham no chat, e quando eu digo dúvidas, são dúvidas de qualquer coisa mesmo. Eu tenho uma dúvida sobre o portal, eu tenho uma dúvida sobre o método, eu tenho uma dúvida sobre a liberação do conteúdo, tenho dúvida sobre o Anki, eu tenho uma dúvida sobre a partícula UA, eu tenho uma dúvida, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, que vocês vão deixando para a gente ir esclarecendo, porque a ideia é essa, é um bate-papo, é tirar qualquer dúvida que tenha ficado. A gente costuma fazer aulas ao vivo com alguns temas específicos. Alguns são de conteúdo, a gente revisa coisas importantes que a gente já estudou, porque são muito importantes, tipo os verbos em japonês, algumas partículas, algumas coisas, mas a gente também tem alguns temas mais direcionados a algumas necessidades e preferências específicas dos alunos. Então, alguns alunos querem aprender japonês porque querem seguir uma carreira acadêmica no Japão, querem prestar para a Bolsa X, para a Bolsa Y, para estudarem lá. Então, a gente tem uma aula específica, uma aula ao vivo específica, na qual a gente fala sobre os processos que existem, como faz, como não faz, né? A gente vai ter, a partir do módulo 2, a professora Priscila, que tem uma extensa carreira acadêmica, fez pós-graduação, estudou no Japão há muito tempo. Ela conta um pouco da experiência dela, e para quem quer ter tem esse objetivo de estudar no Japão, essa aula é direcionada para ensinar os caminhos. A gente tem uma aula ao vivo que a gente dá dicas de como organizar uma viagem a turismo para o Japão. Eu quero ir para o Japão só para conhecer, eu acho legal e tal. A gente dá dicas de como fazer isso,
E, inclusive, eu fiz isso, uma aula recente para uma turma antiga essa semana, na terça-feira, ensinando, dando dicas, né? Como é que faz, como é que não faz, como é que é o visto, como é que são os custos, o que você faz primeiro. Tem muita gente que gosta de anime, mangá e cultura pop. A gente tem uma aula específica para quem quer estudar usando a cultura pop japonesa. Quem gosta de cultura pop, entra nessa aula, assiste, aprende. Quem não gosta, está tudo bem, simplesmente não participa e está tudo bem também. A gente tem uma aula ao vivo sobre o exame de proficiência em língua japonesa. Tem alguns alunos que têm interesse em prestar esse exame. A gente faz uma aula dizendo muito sobre o exame, como faz, como se prepara, como é a prova, como é a dinâmica da prova, como é que funciona a questão do tempo, do horário, da inscrição, prazo, custo, e tira dúvidas gerais. Além de falar da experiência pessoal minha, do Luiz, dos demais professores que participam, de como é a prova, para a gente poder falar daquilo que a gente já viveu, né? Da prática que a gente já viu e já teve. A gente tem aula ao vivo, deve ter mais, tem mais coisa, não estou lembrando agora. Mas enfim, a gente tem essas aulas ao vivo que são de temas bem específicos. Se a gente colocasse, por exemplo, no portal um conteúdo sobre anime e mangá, a pessoa que não gosta, que não tem interesse, ia sentir que é inútil. Então a gente faz uma aula sobre isso e aí quem gosta participa, quem não gosta tá tudo bem, não participa. E com isso em mente, a gente vai tentando cercar os alunos com todos os conteúdos possíveis que ele possa ter interesse ou necessidade. E assim a gente vai tentando fazer ao mesmo tempo também que a ideia da aula ao vivo é para ficar uma coisa um pouco mais humana, né? Porque de repente no portal tem as nossas respostas, tem a interação, mas é só texto, né? E de repente é bom vocês verem que somos de carne e osso, não somos robôs. O Marlon pergunta aqui, gostaria de saber mais sobre os nomes próprios em japonês, já que eles são escritos em kanjis, como as pessoas fazem para saber a leitura correta? Há necessidade do japonês usar furigana ao escrever o próprio nome num formulário, por exemplo? Nomes em japonês são uma coisa um pouco complicada, porque os kanjis, que são caracteres japoneses que a gente estudará um pouco mais para frente, podem ter várias leituras, e os kanjis, que são mais usados para nomes, eles também podem ter várias leituras, e como eles se combinam, essa combinação pode gerar várias leituras. Então, existem muitas possibilidades e não tem uma regra que se aplique a todos os casos. Você tem que analisar caso a caso, você tem que conhecer o nome e a escrita para poder saber. Então, existe sim a possibilidade de um japonês errar a leitura do nome de outro, mesmo conhecendo aqueles kanjis, simplesmente porque tem várias opções de leitura para aquele nome. E aí pode ser sim que a pessoa tenha que usar furigana ou escrever, por exemplo, alguns formulários na internet. Quando a pessoa faz uma compra pela internet em alguns sites no Japão, a pessoa coloca o nome dela, que normalmente é em kanji, e ela tem que colocar a leitura em hiragana embaixo num outro campo, para que não haja dúvidas sobre como é a escrita. Se algum de vocês estiver pensando o que é kanji e o que é furigana, não tem problema, a gente vai chegar lá daqui a algumas semanas no curso. Mas para quem já sabe, a gente já antecipa. Pessoal, vão deixando mais dúvidas, por gentileza. Qualquer dúvida de qualquer tipo, de qualquer assunto, de qualquer coisa, para a gente interagindo. A ideia hoje é só tirar dúvidas mesmo e bater um papo e tal. Vocês devem ter notado que o nosso curso tem uma dinâmica de liberar um tópico por semana. Então, toda sexta-feira de manhã, exceto casos muito excepcionais, mas sempre na sexta de manhã a gente libera um tópico novo. Um tópico pode ter de 6 a 8, a 10, a 12 lições, dependendo do tópico. Então, é uma quantidade boa de conteúdo. E é muito importante dizer, e a gente vai repetir isso muito durante o curso, que não tem ninguém atrasado, né? O curso ele é formatado para que cada um faça no seu ritmo, na sua velocidade. Algumas pessoas têm um pouco mais de tempo livre, então podem estudar um tópico inteiro em 2 ou 3 dias. Algumas pessoas não têm. Então não tem nenhum problema se a gente liberar o tópico 5 e você está na metade do tópico 2. Você não está atrasado. Você está onde você tem que estar, porque o seu ritmo é o ritmo certo. O nosso ritmo de liberação de tópicos é só uma necessidade de organização. A gente não pode ser uma bagunça, nós temos que ter uma periodicidade para passar para vocês. Mas a nossa periodicidade não é a de vocês. Cada um tem o seu ritmo.
Até porque se algum de vocês conseguisse fazer mais de um tópico por semana e a gente só libera um tópico por semana, nós não estaríamos atrasados. Então, quem faz menos de um tópico por semana não está atrasado. Cada um segue o seu ritmo. E isso é muito importante. A gente vai repetir isso muito, muito, muito. Algumas dúvidas aqui. O Mohamed, como devo utilizar o japonês expresso? O japonês expresso é assim. Quando o aluno se matricula no curso, a gente libera o tópico 0, que até é importante que vocês tenham visto tudo, que faz uma introdução ao método, ao portal, a tudo mais. E o tópico 1, que ensina o hiragana. E como a gente sabe que alguns alunos conseguem passar por esse conteúdo mais rápido, alguns até já chegam sabendo o hiragana, a gente disponibiliza o japonês expresso. O que é o japonês expresso? É um outro curso que a gente tem. Nesse curso a gente não ensina a escrita japonesa, é um curso bem rápido, com conteúdo para quem, por exemplo, quer, sei lá, viajar para o Japão e tem que aprender em 2, 3 meses alguma coisa. E esse alguma coisa a gente disponibiliza no japonês expresso. A gente disponibiliza para o aluno que tem o curso principal, porque enquanto você espera o próximo tópico, que é o tópico 2, você pode pensar, pô, não tem nada para eu estudar. Então a gente libera esse conteúdo, libera esse japonês expresso, e aí você dá uma olhada, dá uma verificada, sabendo que tudo que está no japonês expresso você vai encontrar no curso principal muito melhor, muito mais detalhado, mas você mata a curiosidade ali do que vai vir pela frente. Digamos que você toma um spoiler do que você vai encontrar mais para frente. Mas se você está seguindo os tópicos normalmente, na velocidade que a gente libera, não tem nem por que se preocupar com o japonês expresso. Ele é um bônus para quando você não tiver nada assim para estudar e estiver ansioso, você vai lá e dá uma olhada. Mas o ideal é você focar só no programa mesmo. Cadê aqui? Tem mais interação. O pessoal que está chegando agora, adicionando bastante gente que chegou agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Charles, do suporte do programa Japonês Online. Talvez eu já tenha respondido alguma dúvida sua. E essa aula é de boas-vindas, de tirar dúvidas. A intenção é que a gente interaja, então deixem suas perguntas no chat. Cadê aqui? Quando começa a aparecer kanji no curso, só por curiosidade, a gente começa a estudar kanjis no tópico 6. E a gente tem uma maneira de estudar kanjis que é bem diferente do habitual, do que talvez seja encontrado em outros cursos e materiais didáticos. Então vai ser bem interessante. Ninguém precisa ficar preocupado com os kanjis. Boa tarde, meu nome é Tamara, desculpe. E aqui, cadê? Com a chuva forte de São Paulo, minha internet está oscilando caindo muito. Por isso eu vou mandar minha pergunta. No tópico 1, aula 1, existe alguma regra ou método para memorizar o hiragana sem o Anki? Teoricamente, você pode memorizar sem o Anki, simplesmente verificando as lições, mas eu acho que com o Anki fica mais fácil. Tudo é mais fácil com o Anki no que diz respeito à memorização. Se você não quer usar o Anki, ou não por algum motivo, tipo não consigo instalar ou algum problema, a gente tem na nossa equipe a Mona Lisa, talvez algum de vocês já tenha tido alguma dúvida respondido por ela, que cuida dessa parte mais técnica. Ela vai tirar todas as suas dúvidas, vai mandar prints, passo a passo, tutorial, vídeo. Ela vai entrar no seu Anki para você, se for preciso, para que você consiga. Caso você não queira usar o Anki por algum motivo, eu acho que você vai ter dificuldades. Então, o ideal é que você faça um esforço para usar o Anki, que na verdade é fácil, ele vai te poupar de muito esforço para conseguir memorizar o hiragana e tudo que vai vir depois. Porque depois você vai precisar revisar muito mais coisa, vai ter muito mais conteúdo, e o Anki vai te ajudar a revisar esse muito mais conteúdo. Então eu recomendo que você faça um esforço para usar o Anki. Sem ele é possível? É possível, mas eu acho mais demorado e mais difícil. Então, se pudermos facilitar, é o que eu aconselho. Eberson tem o mangá do Slamdunk, eu estava escutando uma música do Slamdunk agora há pouco, muito bonita. Em japonês, em que tópico mais ou menos já posso arriscar a ler ele com uma boa compreensão dele? Uma pergunta de resposta difícil. Primeiro porque, para ser bem sincero, eu nunca li Slamdunk, então eu não sei se é um vocabulário complicado ou simples, se tem muito vocabulário informal ou não. Eu acho que depois que você terminar o módulo 1, não o tópico, o módulo 1, que são 15 tópicos, já tem uma base muito boa, e aí você já consegue entender pelo menos o suficiente para não passar raiva, não ter que parar a cada
5 segundos. E claro, vai faltar muita coisa? Sim, vai faltar muita coisa. Mas você já consegue entender algumas coisas já fazem sentido, já dá uma sensação de, isso aqui significa, e essa sensação é muito legal. E vai aumentando, claro, cada vez mais até você chegar num nível bacana. Mas eu recomendo esperar terminar pelo menos o módulo 1. Mas, se você mesmo assim quiser tentar desde já, também não faz sentido deixar o mangá criando poeira, né? Carol Tanabe. Minha dúvida é mais em relação ao método. Eu gostaria de saber qual a quantidade de tempo indicada de estudo diário para que eu consiga atingir o nível avançado dentro do prazo de 1 ano. Tecnicamente, como o curso tem 10 meses, se você o terminar em 10 meses, vai ter chegado num nível consideravelmente alto e tudo que teria que fazer na teoria é seguir o curso. Como o curso tem 10 meses, 1 ano tem 12, teria 2 meses de margem. O que eu recomendo é que você, umas 3 ou 4 horas por semana são suficientes para estudar cada tópico semanal. Isso, estudar, né? Você abre um conteúdo que você não tinha visto, não conhecia, estuda e o aprende. E por dia, de 15 a 20 minutos para revisar o Anki, para você memorizar tudo que você aprendeu. Por dia, 15 a 20 minutos com o Anki, mas tem que ser todo dia. E o seu estudo semanal aí depende os dias, as horas que você pode, mas eu acho que com 3 a 4 horas por semana você consegue pegar todo o conteúdo de um tópico, todas as lições. Mas a dica mais importante é que se você não conseguir, não tiver disponibilidade de tempo, às vezes tem semana que é mais corrida que outra, tem dia que é mais corrida que outro, tem época do ano mais corrida que outro, eu recomendo que você não se importe, não se tranquilize, porque cedo ou tarde você acaba avançando o suficiente. E conforme a gente sempre fala, não tem ninguém atrasado. Yuri pergunta aqui, eu tenho uma dúvida sobre o katakana, quem não chegou no katakana tá tudo bem, vai chegar, beleza? No katakana, assim como no hiragana, tem o tsu pequeno, mas também tem o travessão. Creio que o travessão seja para alongar a vogal, tem... Acho que faltou terminar. Tem algum modo de saber qual usar? Na verdade, assim, não... A única maneira de você saber qual caractere usar na palavra é conhecendo a palavra. Então, o que a gente faz? A gente apresenta para você várias palavras. Quem já chegou, por exemplo, no tópico 2, vai notar que a gente já começa a trazer textos, começa a trazer conteúdo de vocabulário. De tanto você aprender palavras que usam o katakana, você vai sabendo, nessa palavra eu uso assim, nessa palavra eu uso assado. Se alguém perguntar para você, um japonês querendo aprender português, pergunta assim, Charles, quando eu uso 2 S e quando eu uso um S só e quando eu uso C cedilha? Você vai dizer assim, ó, não tem como saber, depende da palavra. E aqui é a mesma coisa, depende da palavra. Então a gente vai te apresentar várias palavras e você vai saber então, porque conhece a palavra. Tem mais dúvidas aqui? Aqui, Alexandra. Ao final do curso, o aluno terá capacidade de olhar para kanjis desconhecidos e tentar adivinhar supostos significados, bem como os japoneses fazem? Ele terá capacidade de não conhecer a palavra formada por aquele kanji ou por 2 kanjis, mas como ele já viu aqueles kanjis em várias outras palavras, ele já tem uma boa ideia do significado e uma boa ideia de qual deve ser a pronúncia. Se o kanji é totalmente desconhecido, provavelmente ele não vai conseguir, e aí ele vai ter que pesquisar essa palavra para saber qual é o significado dela. Mas aí não é uma pesquisa de conteúdo normal e está tudo certo. Mas já vai ter uma boa base, já vai ter conhecido um bom número de kanjis dentro de palavras. A gente vai estudar os nossos kanjis sempre dentro de palavras. Mais mensagens chegando, vamos lá. Deixa eu até ser um pouco mais rápido aqui, porque são muitas. O Yuri aqui já aqui. Carol falou, eu reservo em média 1 hora até 1h30, mas que isso fica maçante para mim, então queria saber se está bom. Se você está dizendo 1 hora por dia, tá bom, tá ótimo, porque aí numa semana, 5 dias úteis, considerando, você consegue o suficiente. É importante que você tenha em mente, isso que você falou é importante, que assim, se você exagera num dia só, fica cansativo e chato.
e ninguém quer que o estudo seja chato. Então, saiba também, todos, né, temos que saber a hora de parar, de, pô, por hoje acho que tá bom, amanhã eu estudo mais um pouco. E faz assim para não ficar cansativo. 1 hora e meia por dia é um bom tempo. E é um bom tempo se você tem esse tempo, né? Se você só tem meia hora, estudar 1 hora não é bom, porque você está deixando de fazer outra coisa que você precisa. Adeque os estudos à sua vida lá fora. Todo mundo tem, né, os seus compromissos e tudo mais, para não ficar ruim para ninguém. Eu estou um pouco atrasado, já tem bastante mensagem aqui, mas eu vou chegar e vou responder todas, não tenha medo. Michele, fiquei com dúvida sobre a partícula UA. Teria como falar mais sobre as aplicações da partícula? UA. Partícula UA, ela indica o assunto da frase. Então, quando eu falo Watashi wa Charles desu, o assunto da sentença sou eu, o Charles. Né, eu estou falando sobre mim que eu estou falando. Eu falando sobre mim, e aí eu digo alguma coisa sobre mim. No caso, eu sou o Charles. Muito prazer. Essencialmente é isso. É claro que a partícula UA é usada em frases um pouco mais longas, um pouco mais complicadas, mas a essência da partícula UA é falando sobre tal coisa, e aí que você introduz um assunto e depois fala sobre esse assunto alguma coisa. Nem sempre esse falando sobre vai aparecer na tradução, até porque ficaria horrível. Então a gente traduz de uma maneira que fique boa em português. Em vez de dizer falando sobre eu sou o Charles, eu prefiro dizer eu sou o Charles. Soa melhor em português. Mas o assunto sou eu. Estamos falando sobre mim. Falando sobre mim, eu sou o Charles. Falando sobre você, não é o Charles, você é a Michele. Essa é a essência da partícula A. Conseguiu entender isso? Todo o resto vem junto, até porque é uma partícula que aparece em 90% das frases, e de tanto ver você vai memorizando. O Eduardo fala aqui, o que você acha de aprender os kanjis decorando a ordem de todos os traços? Depende do seu interesse / objetivo. Decorar a ordem dos traços significa você saber escrevê-lo à mão. No programa japonês online, a gente tem a premissa de dar um passo de cada vez. Então, primeiro a gente vai ensinar você a ler e a entender palavras em kanji. Com essas palavras você se comunica. Você pode falar essas palavras, pode ouvir essas palavras, pode ler essas palavras e pode escrever no computador ou celular essas palavras. Esse é o primeiro passo. Usar os kanjis e as palavras feitas por ele para se comunicar. Um segundo passo, depois que você já se comunica, porque o idioma é para se comunicar, é escrever à mão, se você tiver interesse. Hoje em dia a gente escreve à mão muito pouco em português. Em japonês, menos ainda. Mas se a sua ideia é ir para o Japão estudar numa faculdade japonesa, você vai ter que escrever. E aí você, num passo posterior, pode fazer isso. Então, se você acha que vai te ajudar, é uma boa ideia. Mas, por hora, o curso vai começar focando na compreensão das palavras em kanji. A partir de qual tópico começa a estudar o katakana? A partir do tópico 3, estou em um ritmo mais lento, geralmente dedico um longo tempo nos fins de semana e durante a semana. Geralmente faço os estudos e acompanhamentos através do mobile. Os vocabulários informais, gírias, vemos também a partir de quando? Vocabulário informal ou gíria. O vocabulário informal, o que ele é? Ele é uma variação do vocabulário formal. Então, existe a palavra e existe uma variação informal. Então, a gente primeiro ensina a palavra correta e a variação você aprende depois. É assim que funciona, que é uma coisa mais específica. Então, essa deve ser a sequência. Você vai aprender algumas gírias, vai aprender variações informais, mas provavelmente antes vai ter aprendido toda a parte correta, a parte formal, para depois entender a variação. Tem uma comparação um pouco distante. Muitos pintores e escultores que fazem quadros surrealistas, eles primeiro começam a carreira fazendo quadros fotográficos, desenham o corpo humano nos seus quadros, e depois eles fazem as variações, as maluquices e tudo, porque ele já conhece a regra, o padrão. E daí você pode variar porque você já conhece o padrão. A gente vai seguir nessa sequência. Com esse curso já é possível prestar um nível como o N2 no Nihongo no Ryokushiken, ou tem que ter um esforço a mais com material a mais, Gabriel?
Você vai chegar num nível de japonês similar, próximo ao N2, porém o ideal é sempre um material didático específico também. Por quê? Porque a prova é uma prova, ela tem algumas particularidades que o curso não apresenta, né? É como você tirar a carteira de motorista. Saber dirigir é uma coisa, passar na prova do Detran normalmente é outra, tem alguns macetes. Por exemplo, o exame de proficiência ele tem alguns tipos de pergunta que só lá tem. Né? Tem uma pergunta que cai lá, um tipo de pergunta, em que você tem uma frase, aí você tem 4 espaços para preencher com palavras e 4 palavras como resposta. Aí você tem que colocar as palavras na ordem certa para a frase fazer sentido. Esse tipo de questão eu só vi lá, não vi em nenhum outro prova do mundo. Se você chega para o exame e não sabe como funciona, não sabe que tem uma questão desse tipo, até você entender o que você tem que fazer, como responder, você já perdeu muito tempo. Se você se prepara pro exame especificamente, você sabe que tem uma questão assim. Já fez algumas, já fez um simulado, já tentou. E aí vai ficar mais fácil. Então, uma preparação específica é indicada, mas a gente ajuda com isso também. Deixa eu tentar responder mais rápido, tem 15 mensagens esperando. Mohamed, essa é a primeira aula ao vivo, senão como posso ver as antigas? Para a turma de vocês é a primeira, e vocês poderão ver, repetindo, todas as aulas ao vivo que tiver, a gravação delas vai ficar no mesmo lugar do portal em que a gente anuncia a aula. Anunciei a aula numa notícia do portal. Lá também, daqui horas depois da aula, vai estar a gravação para você ver na íntegra. Carol diz que é por dia, perfeito. Catriel, boa tarde, boa tarde. É interessante ouvir TV japonesa mesmo não entendendo nada? Sim, você não vai entender nada, mas você vai se acostumar aos seus ouvidos àqueles sons. Isso pode fazer uma diferença a médio prazo. E basta você não ficar triste, eu não entendo nada. Não entendo, vou entender uma hora. Não deixe isso te abalar e pode sem problema. Cristiano, quero parabenizar a toda a equipe de Matuguara, acompanha as aulas no YouTube, estou bem motivado a dar sequência no curso. Cristiano, obrigado, vamos que vamos aí rumo à realização dos seus objetivos. Guilherme, eu tenho uma dúvida, no meio do ano, mais ou menos, quando eu estiver acabando o módulo 2, eu vou fazer uma prova para uma bolsa de estudo japonesa. Vai ter uma prova em japonês, queria saber se eu teria o conhecimento necessário para eu sair razoavelmente bem quando estiver no final do módulo 2. No final do módulo 2, você terá um conhecimento considerável e poderá ir bem numa prova, mas sem saber qual é a prova, qual é a bolsa, e é um pouco difícil ter certeza. Mas é bem possível que você consiga, assim, ter um conhecimento necessário para isso. E assim, quando você tem objetivos específicos desse, avisa a gente por e-mail, no comentário, no suporte, quando está chegando a hora, um pouco antes, para a gente passar algumas instruções específicas e para a gente dar umas orientações, às vezes algum material adicional, alguma coisa, porque cada objetivo tem uma particularidade e aí a gente pode individualmente ajudar com isso. 18 mensagens aqui, atrasado. Eu estou atrasado. Uma pergunta em relação ao final do curso, do Guilherme. Final do curso, para manter o idioma fresco na cabeça, é bom consumir bastante conteúdo? Ao final do curso, para manter o idioma na cabeça, a gente recomenda que você continue com o Anki, para sempre, se puder, porque aí aquilo vai se mantendo. Se você quer consumir bastante conteúdo como mangá e animes, você pode, isso vai ajudar, mas não é obrigatório e só vai funcionar se você gostar realmente. Já teve aluno que quis pegar mangá e anime para assistir, para ler, mas não gostava, daí não funcionou. Então, alguma coisa que você goste é importante. Cadê aqui? Inclusive, conversação com pessoas que conhecem o idioma, se você tiver acesso, sim, é uma boa ideia. Não peça desculpas pelo texto longo, mande a mensagem no tamanho que for preciso, mas acho difícil você esquecer aos poucos. Por via das dúvidas, o Anki, continue revisando o Anki depois, até para que você continue avançando. Cadê aqui? A velocidade de leitura aumenta conforme o tempo passa? Sim, no começo você gagueja e não consegue. Depois vai mais rápido, é tipo ler em português mesmo quando a gente foi alfabetizado. No começo é muito lento, depois vai mais, e até um ponto que fica bem natural. Tem que continuar lendo bastante e ter paciência que vai aumentar a velocidade. Como vai funcionar o Telegram do curso? Depois que terminar o módulo 1,
o aluno recebe um convite para participar de um grupo do Telegram, vocês conhecem o Telegram, do curso. Por que não o WhatsApp? Porque o WhatsApp é muita mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. A gente quer que todos tenham um bom dia, todos tenham uma boa tarde, uma boa noite, mas essas mensagens, elas saem do foco. E no WhatsApp não adianta, isso acaba aparecendo nos grupos. No Telegram isso não acontece. Então a gente tem um canal no Telegram, vamos ter um canal para a turma de vocês. Lá a gente tenta falar só em japonês, mas isso não é obrigatório. Os alunos vão interagindo. É bem bacana, a gente sempre tenta colocar novidades por lá. Mas depois que terminar o módulo 1, quando já tem uma base um pouco maior, o Lucas não está conseguindo ouvir, os demais estão, acho que mais ninguém reclamou. Aqui, Charles, o curso tem certificado? Sim, você só tem que, no final do curso, pedir o seu certificado, dizer, estou terminando, preciso do meu certificado, e a gente providencia um bem bacana para você. Em relação à prova para bolsa que vou prestar no meio do ano, vai ser da graduação do MEXT. O MEXT tem a prova de japonês, tem duas partes, uma bem fácil, outra um pouco mais difícil. Mas a gente tem algumas dicas específicas que pode passar um pouco mais perto da data. Mas por hora, assim, a parte fácil da prova, até julho você vai fazer de olhos fechados. Uma das dicas é estar atento às outras matérias do exame, porque elas também são muito difíceis e podem se tornar um problema se você não conseguir ir bem nelas. Se tiver certificado, sim, tem certificado. Tem mais mensagens aqui, porque eu dizia que tinha 20 e agora eu desci e não tem mais nenhuma. Eu acho que só ficou alguma mensagem que eu não respondi. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, vão demandando mais dúvidas aí, caso vocês ainda tenham. São essas mesmas, né? Uhum. Muito bem. Vocês devem ter notado que no nosso portal tem uma área escrito comunidade, que é uma comunidade, né, como o nome já diz, que é uma espécie de fórum para os alunos fazerem um bate-papo ali, comentarem, conversarem sobre alguns assuntos que queiram, interagir. Usem aquela área se vocês quiserem também para conversar entre si. A gente só pede que não deixem dúvidas lá, porque a gente não entra lá todo dia da mesma forma como entra na área de comentários e no e-mail para responder dúvidas. Então, havendo dúvidas, deixa nos canais de suporte, que a gente já explicou, né? São os comentários e o e-mail, porque lá a gente pode demorar para responder e nos canais corretos a gente responde mais rápido. Lá, mais para interagir. Cadê aqui? Peraí. Chegaram mais algumas. Vocês têm planos de fazer uma viagem para o Japão com a turma esse ano? O Yuri perguntando. Temos planos e teremos os detalhes um pouco mais para frente, mas ainda não temos isso definido, então a gente não vai nem entrar em detalhes não definidos. Quando definir, a gente avisa, mas são planos ainda, não é também 100% de certeza. Rafael, depois do término do curso é esperado um nível avançado, porém como chegou a fluência? Porque sinto que pelo Anki não seria o suficiente. Veja, o Anki ele não vai te levar à fluência especificamente. Ele vai te ajudar a não esquecer aquilo que você vai aprender por outros meios. Então o curso vai te levar para um nível alto. E o Anki vai fazer você não esquecer toda essa grande quantidade de conteúdo do curso. Acabou o curso, vai ter mais coisa faltando para você aprender? Sim. Não dá para ensinar um idioma inteiro em 10 meses. Mas essa coisa que ainda falta, essa quantidade de conteúdos que falta, você vai estudar por outros meios. A gente, inclusive, tem aulas ao vivo no finalzinho do curso, que é uma aula chamada Estou Terminando o Curso, e agora? Para falar sobre o que vem depois, o que pode vir depois. E a gente recomenda que você use o Anki para memorizar de forma definitiva e não esquecer aquilo que você estudar depois. Porque ele ajuda muito. Sem o Anki, você acaba esquecendo muito mais do que com o Anki. Mesmo que você tenha a impressão de que, puxa, estou estudando com o Anki, estou errando nas revisões.
Mas o Anki é justamente para trabalhar com os seus erros. O Anki ele foi feito porque a gente esquece, a gente erra. Então o Anki vai repetindo mais o que você erra e ignora o que você acerta. E de tanto repetir o que você erra, de tanto repetir, você acaba memorizando, porque o Anki vai jogando aquilo na tua cara várias vezes. Então o Anki é uma ferramenta para memorizar aquilo que você aprende por outros canais. Ele sozinho não é suficiente, mas complementado com algum outro material didático, ele te ajuda. A sensação de que com o Anki não é suficiente é porque talvez alguns alunos demoram um pouco mais a memorizar com o Anki. Eu mesmo, quando eu ainda estudo, né? A gente está sempre estudando mais e mais, mas sempre que eu coloco cartas novas no Anki, eu erro no outro dia na primeira revisão. Eu demoro um pouco para aquilo entrar na cabeça. E é normal, uma hora entra. Então, a gente simplesmente segue. E o Anki é uma ajuda preciosa nesse sentido. João Carlos pergunta, somente no próximo ano, na verdade é uma afirmação. Se um dia eu quiser dar aula de japonês, que exame precisaria fazer? A Michelle pergunta. Depende das instituições de ensino na qual você for trabalhar. Se você quer dar uma aula de japonês no Japão, por algum motivo, vai ter que ver com as escolas do Japão, quais os pré-requisitos dela. Se você quiser no Brasil, nada te impede que você chegue num nível alto e se torne uma professora de japonês em um curso que já exista, ou que abra o seu, e aí os pré-requisitos de cada curso vão variar. Uma empresa pode pedir um nível alto no exame de proficiência, outra pode fazer um teste, uma entrevista, vai conversar com você em japonês. Uma boa forma de saber o nível de japonês da pessoa é conversar com ela em japonês por alguns minutos. Depende muito. O exame de proficiência, do qual a gente fala bastante, é uma boa ideia, mas não é uma garantia. Talvez a empresa na qual você quer trabalhar nem dê atenção para o exame. Conversa com você 15 minutos, você mostra que sabe, então beleza, começa segunda-feira. Varia muito. Então a gente tem que estar atento aos diferentes pré-requisitos que empresas vão querer da gente, né? Antes da gente se candidatar a uma vaga, a gente já pode, antes da gente ter um nível alto, a ponto de poder se candidatar a uma vaga, a gente já pode ir pesquisando. Normalmente as vagas pedem esse requisito, normalmente pedem aquele, e a gente já vai sabendo de antemão o que precisa antes. Vocês possuem uma aula ao vivo que trate com, por exemplo, o processo ir para o Japão a trabalho, como o processo atrás de empreiteiras e afins? Sim, essa foi uma das aulas ao vivo que eu esqueci de mencionar que a gente tinha. É uma aula ao vivo que fala sobre o processo de ir trabalhar no Japão. Como é que funciona? Você precisa de um visto de trabalho. Mas assim, encurtando a conversa você precisa que uma empresa do Japão queira te contratar. Para isso, você tem que ser um profissional muito bom em uma área específica. Porque, assim, se for para trabalhar num emprego que os japoneses consideram menos importante, eles pegam alguém de lá mesmo. Eles só vão te contratar se você for um profissional muito bom da sua área. Então, normalmente, a gente recomenda que vai a turismo, com visto de turista. Com esse visto, você pode ficar lá até 3 meses. Fica lá um tempo, procura empresas, se informa, se apresenta, conversa com pessoas das empresas, faz entrevista. E se convencer uma empresa que você é boa bastante para trabalhar lá, a própria empresa te contrata. E daí ela te ajuda, inclusive, na documentação para você tirar o visto para ir a trabalho. Porque, na verdade, você vai precisar, para tirar o visto para trabalho, que uma empresa diga, eu quero que o fulano venha para cá. É mais ou menos isso, resumindo bastante. O que motivou vocês a fazer japonês? Cadê? Isso. O que motivou vocês a fazer japonês? O Guilherme pergunta. Então, o resto da equipe eu não sei. No meu caso foi anime, principalmente tokusatsu, né? Eu gosto muito de heróis coloridos que protegem a Terra das forças do mal. E começou como lazer, a coisa foi ganhando uma proporção maior e hoje virou trabalho, paixão, estudo, tudo se mistura. Os demais colegas do programa japonês online eu não sei dizer. A professora Priscila, ela queria estudar italiano, eu acho que aconteceu alguma coisa errada, ela começou a estudar japonês meio que por engano e deu muito certo. O Luiz também foi cultura pop, e assim vai.
Tem algum problema em estudar inglês e japonês ao mesmo tempo? Não, Adriano, não tem. Você só vai ter que dosar o seu tempo. Se você tiver menos tempo livre, vai ter que encontrar um bom equilíbrio. Vocês oferecem orientação para o Next? Sim. Tecnicamente, a gente tinha um material específico até em que a gente resolvia algumas questões do Next, algumas questões simples, para mostrar como é que é a prova. Ó, a prova é assim, tem aqui um enunciado assim, questões assim e tal. E a gente vai ver se a gente consegue disponibilizar esse tipo de conteúdo também. E a gente tem na nossa equipe o Vinícius também, que vai prestar a prova do Next, e ele está fazendo no nosso canal do YouTube, que eu acho que vocês conhecem, um vlog no qual ele vai falar mais sobre isso daqui a algum tempo. Nas próximas semanas ele vai falar sobre a preparação deles. Fica a dica de dar uma conferida também, quem tiver interesse. Eu tenho o livro Mina no Nihongo e o livro de Proficiência N5. É legal ir estudando por eles também ou deixar para depois? Depende do seu tempo livre. Se você tem bastante tempo livre e consegue conciliar tudo, não vejo problema. Se você tem pouco tempo livre, foca só no programa japonês online. Simples assim. Mas, assim, tudo que você vai encontrar no Mina no Nihongo, você vai encontrar no nosso curso também. Então, também leve em conta de que você vai ver conteúdos que já está aprendendo com a gente. Então, talvez seja melhor focar no curso apenas. Tem vaga para trabalhar com vocês lá depois de formado? Então, eu não mando na empresa, sabe? Mas pessoas competentes, comprometidas e que amam o idioma japonês são sempre bem-vindas. Vamos analisar, vamos ver, vamos pensar com carinho. Mas vai ter que se esforçar bastante no curso. Estamos aqui com 41 minutos de aula, e a nossa aula deve ter de 50 minutos a 1 hora. Recapitulando, quem está aqui desde o começo já ouviu eu dizer isso 3 vezes, mas para quem chegou depois, nesse formato de aula ao vivo, a gente costuma ter de 50 minutos a 60 de aula, para não ficar cansativo, nem muito curto, e a gravação da aula vai ficar disponível depois no próprio portal. No mesmo link tem a notícia para a aula, vai ter a notícia com ali, clique aqui para ver a gravação, e vocês poderão ver na íntegra tudo. Claro que quem está aqui na hora pode interagir, né? Que é a vantagem da aula ao vivo. No meu caso foi bonsai. Gosto, pratico e gostaria de consumir material sobre bonsai em japonês. No futuro, estudar japonês lá. Perfeito. Tomara que você consiga. Te ajudaremos no que for necessário, Guilherme. Mais dúvidas? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tomar uma água enquanto isso aqui também. Bom já era assistindo o NHK, ou N de K para os íntimos, mesmo não entendendo nada? Se você quiser, não vejo problema. Só não pode se abater. Puxa, não estou entendendo nada. Não, claro, não está entendendo, mas vai entender uma hora. E vai acostumando os seus ouvidos com aquilo. O que você acha daqueles sites de conversação? Veja bem, a gente tem até um vídeo sobre isso no nosso canal no YouTube, que é sobre aula de conversação, em que o Luiz explica que se você não consegue ter uma conversação com alguém, pode ser que seja porque você não fez uma aula de conversação, mas pode ser que seja porque você não tem base suficiente para conversar. Para conversar, você tem que conhecer muitas palavras, frases e tal. Se você não as conhece, não consegue conversar. E fazer a aula de conversação não vai adiantar. Para a aula de conversação adiantar, para você pôr em prática a conversa, você tem que ter frases, palavras, um vocabulário bem fixo na sua cabeça. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, faz o programa japonês online, adquire uma base muito forte do idioma, e aí você já tem os recursos para se comunicar. E depois você só pratica. Aí você entra num site de conversação e conversa. Você já tem um vasto repertório de vocabulário e de estrutura de frase para praticar. Se entrar num site desses agora, com um vocabulário que ainda está em processo de construção, você vai conseguir dizer muita coisa, muito pouca coisa. E aí
né, vou conversar, mas não consigo falar muita coisa, não adianta. Então, o site de conversação é uma boa, desde que no momento certo. É realmente necessário escutar todos os áudios umas 20 vezes por dia? No meu caso, eu consegui entender tudo de primeira sem precisar ler a tradução, Eduardo. A gente recomenda que sim. Para quem não chegou no tópico 2 ainda, a gente começa, a partir do tópico 2, a ter 3 textos por tópico, tem várias lições, intercala 3 textos ali, e nesses textos a gente usa na prática aquilo que aprendeu na teoria, nas lições que vieram antes. E a gente recomenda que você baixe o áudio do texto, o portal tem a opção de fazer isso, e escute 20 vezes por dia cada texto. Por quê? Para você acostumar os seus ouvidos com o idioma japonês, para você ir se familiarizando com aquilo, e para você desenvolver a sua compreensão auditiva. Mesmo que você já entenda, vai chegar uma hora que tem textos que você não entende, e aí você vai ter que praticar. Então, para já ir acostumando os seus ouvidos, e para ir se acostumando, porque é uma coisa nova você ter que escutar um monte de vezes a mesma coisa num dia, é recomendável que você já vá desde já fazendo isso. Gatriel, eu comecei a gostar da língua japonesa por causa de animes. Bom gosto, parabéns. Professor, tenho dificuldade para fazer a pausa do tsu. Poderia dar umas dicas de como praticar essa pronúncia? Então, a melhor dica, João, é sempre ouvir bastante. Assim, você escuta. E de tanto escutar, uma hora você consegue fazer igual, porque você escutou muito. A gente tem uma piada interna no curso, entre algumas pessoas, que a gente brinca assim, né? Que a pessoa consegue imitar o Silvio Santos, consegue imitar o Galvão Bueno, porque ela escutou muito os dois na vida inteira. Você pedir para uma pessoa, um japonês que veio para o Brasil agora, que nunca escutou os dois na vida, e pedir, imita o Silvio Santos, ele não consegue, porque ele não passou a vida inteira escutando sem parar. Você consegue imitar porque você escutou muito, muito mesmo. Como você vai imitar uma característica de pronúncia que você não conhece? Ouvindo muito, mas muito. E assim, esse muito não é tanto assim. Depois de uns 2, 3 meses se acostumando com isso, esse tsu pequeno aparece com muita frequência, você vai se acostumando e vai conseguindo reproduzir de maneira parecida. No começo você não fica na dúvida se a pausa do tsu pequeno, você fez uma pausa muito curta, muito longa, do tamanho certo, tem um tamanho certo? Não tem. Depois fica mais natural, mas é natural a dificuldade no começo. Aqui, cadê? Tem mais uma dúvida aqui. O Guilherme no Anki tem várias palavras que só bato e já sei o significado, mas quando vou falar certa palavra, não consigo lembrar ela. Mas quando eu estou no Anki na hora, já lembro. Tem algum método bom para conseguir lembrar dela? Porque a maioria eu acerto, mas já estão demorando 10 dias para aparecer e não consigo lembrar dela para falar. Essa é uma pergunta muito importante. Que bom que você fez. Obrigado, Guilherme. Isso serve para o curso, para o aprendizado japonês como um todo. Você consegue falar... Aceitar o Léo, seja bem-vindo. Você consegue falar sempre muito mais... Desculpa. Você consegue entender muito mais do que consegue falar. Então, assim, em algum momento do curso você vai ter a sensação assim, puxa, eu já entendo mais 100 frases, mas se eu tiver que falar, eu consigo falar umas 8. É assim mesmo. Puxa, eu acho que eu já tenho no Anki umas 1000 frases, mas se eu tivesse que falar, assim, criar a frase, eu ia fazer umas 120. É isso mesmo. Você entende, e de tanto entender, começa a conseguir falar. Mas não é na mesma velocidade, não na mesma proporção. Você entende um monte de coisa, mas não consegue falar aquilo, pelo menos não de forma muito natural. Quanto mais você entende, mais você consegue falar. Mas essa distância entre uma coisa e outra sempre vai manter. Então, você acerta no Anki muita coisa, mas na hora de falar aquilo não consegue falar tudo aquilo. Normal. O que você faz? Você continua focando em entender mais e mais e mais e mais e mais e mais. O quebra-cabeça do entendimento vai se encaixando. Isso faz as peças que fazem você falar e encaminhando também. Aumenta o seu entendimento e a fala vai vir junto. A sensação que entende mais do que fala continua sempre, porque é assim.
mas você vai conseguindo falar mais aos poucos. Então, é importante entender essa diferença nas velocidades, é assim, não tem como fugir disso, e não se preocupar. Para falar japonês bem, falar, construir frases, precisa ser natural, espontâneo. Então, você não pode forçar, você tem que ir aprendendo mais, entendendo mais, e de tanto você entender, de tanto você ver os japoneses, você consegue se comunicar como eles. É um processo um pouco mais lento, né? Você pode ver que entender, muitos de vocês provavelmente já estão entendendo bastante coisinha, mas se tivesse que falar, já ia, putz, como que era mesmo? É assim mesmo. Paciência e continua. Está no caminho certo, não tem nada de errado em ser assim. É esperado que seja dessa forma. E vai ser assim até o final. Eu vou falar que o japonês falado é diferente em cada região do Japão. Como funciona isso? Eu vou conseguir entender o japonês de todos os lugares ou só de alguns? Assim como no Brasil, tem algumas variações regionais. Tem algumas características. O idioma continua o mesmo, mas algumas regiões fazem algumas alterações. Um exemplo, na região de Kansai, tem a cidade Osaka, que no Brasil algumas pessoas chamam de Osaka, mas é Osaka, que eles têm uma característica naquela região que é assim. Vocês já estudaram o da, né, de afirmação, da, que é a versão informal do des. Eles, em vez de falar da, eles falam ya. Então, em vez de dizer é um carro, em vez de dizer kuruma da, eles falam kuruma ya. É uma variação. Mas o idioma continua o mesmo. Carro ainda é kuruma. Como lidar com isso? Vai aprender o japonês normal, que é falado e entendido em todo o Japão. Depois, à medida que for aparecendo, você vai pegando essas coisas. Pô, lá na região sul do Japão, lá em Fukushima, eles falam assim, não assado. É uma variação que você vai pegando aos poucos. Mas, aos poucos. Claro, se você está concorrendo a uma bolsa de estudos numa região do Japão que fala diferente e você está indo para lá, talvez valha a pena focar em estudar um pouquinho o dialeto de lá, o que muda. Mas não vai adiantar conhecer o dialeto de lá se não conhecer o japonês base primeiro. Então, a variação ela vem depois como uma consequência de você conhecer o padrão. Mas existem, sim, algumas variações, assim como tem no Brasil. Cada estado tem algumas palavras expressões regionais que não tem no outro. Já assistiu o Bakemonogatari? Desculpa, não assisti. É uma boa maneira para aprender vocabulário, já que o autor faz muitas brincadeiras com a língua e trocadilhos. Fica a dica, quem sabe, eu assisti o Oremonogatari, muito engraçado. Muito fica a dica também. Consegue nos dar uma palhinha de uma frase em japonês? Como, por exemplo, desejo a todos um ótimo curso. Eu consigo dar várias palhinhas. Assim, como funciona o processo de falar? Recapitulando um pouquinho. A gente vai escutando e vai saindo de maneira muito natural. No curso, a gente tem uma postura assim de não usar o japonês sem uma necessidade entre nós, né? Quando a equipe está reunida, a gente não fala em japonês sem precisar, porque soa um pouco forçado, né? Dá a impressão que a gente está tentando usar sem precisar. Tanto que quando a gente fez a viagem para o Japão, a gente não falou em japonês. Eu não sei se algum de vocês viu no nosso canal o vídeo da viagem para o Japão, em que a gente fala que a gente tá lá, os alunos estão lá, e algumas pessoas nos comentários, por que não falaram em japonês e tal? E a gente não quis também pressionar os alunos que estavam lá. Alguns não eram alunos, alguns eram cônjuges de alunos e não manjavam de japonês. Então, fica complicado. Mas eu vou mandar para vocês um Suteki na Shumatsu ni narimasu yoni, que seria tenha um excelente fim de semana, em uma tradução aproximada. E não precisa se preocupar se você não entende o que é Suteki na Shumatsu ni narimasu yoni, porque tudo será explicado. A sílaba ji, senta que o caractere ji, não consigo escrever ela. É usado em alguma palavra, sempre apenas o ji. Tá. Existe o ji, que é o shi com o tenten, shi vira ji. E existe o ti, que com o tenten vira ji. Esse ji, esse ti com o tenten,
ele aparece em umas 15, 20 palavras do idioma japonês no máximo. Tanto que se você procurar no Google lá, vai aparecer 15, 20 palavras no máximo, pelo que eu lembre, que usam esse caractere. Você digita ele no teclado DI, e aí você tem esse caractere. Como ele aparece muito pouco, você só tem que se preocupar com ele quando ele aparecer, senão deixa lá. O Ji, né, que é o Shi com o Tenten, aparece muito mais, e é com ele que você vai se familiarizar mais. Eu costumava estudar por uma playlist no J. Não sei o que é o J, mas enfim. Estudar por uma playlist no celular, os áudios, a gente vai usar isso, falando um pouco, voltando para os áudios. Então, a gente vai ter instruções sobre isso também. Falando ainda sobre dúvidas, vocês talvez tenham notado, para quem já mandou dúvida no suporte, que a gente tem meio que uma separação, assim, eu respondo as dúvidas de conteúdo, a gente tem a Mona Lisa que cuida de dúvidas técnicas, tipo assim, problema com o Anki, Mona Lisa resolve. Talvez já tenha resolvido alguma de vocês. E tem o Bruno que cuida da parte técnica do portal, de outras coisas, talvez tenha respondido alguma dúvida de vocês até durante a matrícula. Além da equipe comercial, que é a equipe com a qual vocês vão ter menos contato agora, porque já se matricularam e estão aqui. Existe essa distinção para que a gente possa atender vocês em todos os âmbitos, com pessoas preparadas em cada área. E é importante que vocês saibam disso para não estranharem se vocês forem respondidos por mim por 3 dias seguidos e de repente a próxima dúvida é por outra pessoa ou vice-versa. Todas as aulas ao vivo vão ser com você. Não necessariamente. Normalmente eu estou junto, mas não eu sozinho. Normalmente tem mais alguém junto, até para tomar uma aguinha enquanto o outro fala e tal. Todas vão ser para tirar dúvidas. Algumas são de conteúdo, revisão de verbo, revisão de partícula e outras coisas mais que a gente está preparando. E algumas são de conteúdos específicos, né? Para o JLPT, para a vida profissional no Japão, para quem quer seguir uma carreira acadêmica, quem quer estudar com anime, viagem para o Japão. A gente tem algumas coisas nesse sentido também. Eu costumava estudar por vídeos no YouTube, avancei bastante. Devo continuar ou só usar o curso? Se tiver disponibilidade de tempo, não tem problema. Dá uma olhada lá ainda no Japanese from Zero. Se não tiver que escolher uma coisa só, escolhe o curso. Pessoal, 57 minutos de aula, acho que a gente vai ficando por aqui. Então, só recapitular, eu sei que é a 5ª vez que eu digo isso, para quem está desde o começo. Quando vocês entrarem no portal mais tarde, na mesma notícia que informava da aula de hoje, vai estar também a gravação da aula de hoje, um pouco mais tarde, no finzinho da noite. E lá vocês vão poder rever na íntegra, quem tiver perdido um pouco do começo, um pouco do fim, um pouco do meio. As nossas próximas aulas ao vivo, elas devem ter um formato parecido com esse, quase igual, né? Mas quando a gente tem uma aula mesmo, a gente compartilha a tela, mostra, deixa bem visível, bonitinho, né? Um arquivo de doc bem bacana. Mas o formato é mais ou menos esse. Na semana que vem a gente deve ter uma aula parecida com essa, mas de boas-vindas, com o Luiz. O Luiz deveria estar aqui hoje, mas ele está muito gripado e sem voz, e daí não dá. Na semana que vem com ele melhor a gente vai falar mais coisas sobre o curso, mais detalhes, algumas coisas até que eu não falei hoje serão faladas e provavelmente algumas que eu já falei serão repetidas. E vocês vão se acostumando com esse formato de aula ao vivo, que a gente vai sempre avisando com antecedência no portal quando tiver. Perfeito? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Boa tarde, boa noite, quase já. Bom descanso, bom trabalho e, sobretudo, bons estudos a todos.